Fala galera, é o seguinte, hein? Esse vídeo aqui é muito maneiro, certo? Vai na minha... Caraca, a luz tá amareladona. Pera aí, deixa eu arrumar a luz aqui. Esse vídeo aqui... Arrumou. Agora tá suave. Muito bom, certo? Porque fala simplesmente do fato... Vocês sabiam que o Jutsu Clones da Sombra... O Jutsu de substituição, desculpa, o Kawarimi... O Jutsu de substituição, ele não faz sentido... E não tem muito o que defender, tropa. Ele meio que não faz sentido mesmo, tá ligado? E aqui, os amigos aí, ó, do Konoha Chronicles, certo? Ó, já vou deixar o meu like. Os amigos aí do canal Konoha Chronicles já deixou o papo, ó. Porque o jutsu de substituição não faz sentido. Bora ver e eu espero que ele explique da maneira aí que eu meio que tô ligado por cima. Porque é fato que não faz sentido. Bora ver essa caminhada aqui, vamos ver se vocês, a gente concorda. O jutsu de substituição é ridículo e todo mundo conhece esse jutsu como um dos pilares do universo de Naruto. Ele apareceu logo no Uma dica aí pro Konoha Chronicles, grava mais alto seus vídeos, mano, é mó baixo, velho. primeiro arco da obra, lá no teste dos Guizos, com o Kakashi utilizando ele sem parar. Visualmente, ele é bem estiloso, o que deixa as lutas ainda mais dinâmicas, mas sinceramente, esse jutsu estraga muita coisa. Não, estraga não, calma também. É só uma característica do anime que não faz muito sentido. Várias coisas em anime não faz sentido. É ninja fazendo jutsu, já não faz sentido, pô. Calma também. Meio que barateia as lutas e se a gente parar pra pensar, ele nem deveria existir, ou pelo menos deveria funcionar de um jeito completamente diferente de como já funciona. A lógica é simples. No instante antes de ser atingido, o ninja se substitui por um pedaço de madeira, uma pedra ou até mesmo um animal. E é esse objeto que leva ao verdadeiro ataque. Só que tudo isso é uma ilusão. E logo depois, o oponente percebe que foi só um jutsu de substituição. Só que tem um detalhe. O jutsu só pode ser ativado quando alguém te atinge de fato. E isso é um detalhe realmente muito importante. A gente vê direto personagens sendo imobilizados, por exemplo, sem utilizar a substituição, mas no momento em que eles tomam um golpe, aí sim eles usam. O Kakashi, por exemplo, foi preso pelas correntes dos Irmãos da Névoa lá no comecinho do arco do País das Ondas. Ele só usa a substituição depois que é explodido. O mesmo acontece quando Jiraiya prende o caminho animal com o seu cabelo e ataca com espinhos. É só nesse momento que o cara utiliza o jutsu de substituição. Poxa, nem lembrava que essa A seria ele técnica usa. é claramente inspirada em uma arte ninja real chamada Kawarimi, que também significa substituição do japonês. Nessa prática, os ninjas trocavam de lugar com algo que enganassem o seu oponente, tipo um boneco, ou então eles só mudavam de posição bem rápido mesmo, e muita gente diz que o Kawarimi precisa ser combinado com o Shunshin no Jutsu, aquele da movimentação instantânea, mas isso nunca foi dito oficialmente, nem nos databooks, muito menos no anime. E pra piorar, essa técnica exige selos de mão, mas a gente realmente nunca viu ninguém fazendo. A desculpa sempre foi que os selos eram feitos fora de cena, e que o ninja já estava preparado quando levou o golpe. Tem uma parte inteira que explica isso, né? E aí entra o maior problema desse jutsu. Ele virou praticamente um passe livre em Naruto. Sempre que o Kishimoto não sabia como tirar um personagem de uma situação difícil, ele ia lá e jogava um jutsu de substituição. Na real, eu acho que ele criava uma situação difícil pro ninja usar a substituição, tá ligado? Eu acho que também não é só escapatória. Tá ligado? É um recurso do próprio universo do anime, tá ligado? Não precisava pensar na lógica da luta, no ritmo ou até mesmo na estratégia. Era só usar a desculpa da substituição e já era. Só que isso se repete Gera mó tensão, pô. Você acha que o personagem foi acertado aí por substituição? tanto que começa a incomodar um pouco. Porque chegou ao ponto de sempre que um personagem ser atingido, a gente se questionar o motivo dele não ter utilizado um jutsu de substituição. É verdade, tipo Neji, né? Tipo o Jiraiya quando ele foi perfurado pelos 6 bastões dos caminhos do Pen. Não, mas aí como que ele vai se movimentar rápido, sendo que ele tá na merda, pô? Eu acho que, sei lá, um Neji poderia usar uma substituição ou uma rotação, né? Ele sabia que estava indo enfrentar todos os caminhos e sabia que poderia morrer naquela luta. Por que ele simplesmente não se preparou antes com o jutsu de substituição então? A única vez que alguém realmente é mostrado fazendo selos dessa técnica é a Sakura. Durante a sua luta contra os ninjas do som lá na Floresta da Morte, ela utilizou a substituição várias vezes como estratégia e até mesmo enganou o Zaku.
Boa, a Sakura, se tivesse tido mais destaque nesse estilo de combate, ia ser muito maneiro. Tomando 2 golpes de propósito e partiu pra cima dele. Foi uma tática bem legal, exigiu um pouco de sacrifício, claro, mas foi bem planejada. No fim das contas, o Zaku era tão fraco que nem adiantou muito. O ponto é que, em E a Sakura não ganhou essa luta, não. teoria, esse jutsu permite escapar de qualquer ataque físico. Isso quebra um pouco a lógica do universo de Naruto. Porque os ninjas, então, simplesmente não ficam ativando esse jutsu o tempo todo? E quando o jutsu fosse gasto, por que não recarregar ele de novo? A verdade é que o jutsu é forte demais. E o que deixa isso mais esquisito é que ele é um jutsu de rank E, o ranking mais baixo de todos os jutsus. É, porque qualquer ninja pode fazer, né, teoricamente. A gente vê ele sendo utilizado a todo momento lá em Naruto clássico, mas depois do time skip, quando a gente chega em Naruto Shippuden, o É bem menos utilizado, né? uso praticamente desaparece. E aí sim dá pra entender, porque o Kishimoto notoriamente percebeu que cometeu um erro. Ele mesmo já disse que nem sabia se o Naruto ia durar tanto na obra, por exemplo. Mas de qualquer maneira, as lutas ficaram tão difíceis que esse jutsu de substituição começou a atrapalhar. Todo mundo podia simplesmente ficar se substituindo e não tomar nenhum golpe. Igual o Naruto Storm, né? E aí, como solução, ele simplesmente parou de dar atenção a essa técnica, principalmente aquela versão clássica com o tronco de madeira. No começo, ele gostava de usar isso porque curtia escrever lutas com pegadinhas. E Naruto é um anime que estimula esse tipo de estratégia. O jutsu de substituição era uma forma prática de fazer isso, só que não era uma solução muito criativa, nem exigia muito do autor. Ele só colocava no roteiro e pronto. Só que aí surgiram jutsus como o Amaterasu, que consome um chakra absurdo e queima tudo que toca. Devido a isso, o jutsu de substituição teve que ser ocultado, porque não faria sentido. O cara toma um Amaterasu e simplesmente se substitui, tiraria todo o peso narrativo da técnica. Porém, existem alguns tipos mais complexos de substituições que Eu gosto da substituição com clone. Tipo assim, sem ser a do tronco, mas tipo com clone, tá ligado? Eu acho maneiro as com clone. até que dá pra achar bem interessante. Tipo aquele estilo que o Orochimaru usa, onde Legal. ele simplesmente troca de pele. Isso combina perfeitamente com a temática do personagem de Cobra. Clone elemental, tá ligado? Igual o Kakuzu lá que faz o clone de água. E aí ele toma um golpe fatal, mas era um clone de água. Eu acho maneiro. O visual é nojento, mas é muito legal. É meio esquisito ver o Orochimaru cuspindo outro corpo, mas faz sentido. Ele é atingido e usa esse tipo de substituição. Quando o Sasuke utilizou a mesma técnica contra o Itachi, logo depois de tomar o Amaterasu, ele ficou completamente drenado. O que mostra que esses jutsus consomem muito chakra. E é assim que devia ser. Se o jutsu é poderoso o suficiente pra te tirar de um Amaterasu, ele tem que ter um preço alto. E nesse caso, faz sentido. Maneiro. Outro exemplo muito bom Ó, clone de é areia. o Gaara, que se substitui usando areia, criando uma espécie de casca em si mesmo. Eu acho que o Shino também faz clone de inseto, é bem legal. É parecido com o jutsu do clássico, mas com uma pegada própria dele. O Killer Bee também tem uma substituição única, Ah, que é o de tinta preta lá, que né? ele troca de lugar com um dos tentáculos do Ah, Oito não. Caudas. E durante a guerra, teve aquela cena em que o Kakashi usou o Kamui pra trazer o tentáculo de volta, e o Bee ainda comentou que tinha gasto um tentáculo inteiro só pra fazer aquele ataque. Outra substituição que é maneira, putz, o clone de raio do Kakashi também é bem legal. Que é um clone de raio que eletrocuta o adversário, é da hora. Ou seja, mais uma vez, é um jutsu que gasta bastante chakra, como ele deveria ser. E adivinha? Mais uma técnica que consegue escapar do Amaterasu. Aliás, foi exatamente isso que salvou o Killer Bee quando o Sasuke tentou utilizar o Amaterasu contra ele. Ele simplesmente trocou de lugar com um tentáculo e conseguiu sobreviver. Fora isso, a gente também tem o Madara com o Limbo, onde ele troca de lugar com clones invisíveis Não, do aí é Limbo. maluquice. Ele usa isso depois de levar um Chidori e um Rasengan ao mesmo tempo do Naruto e do Sasuke. Tanto que os dois acham que acertaram ele, mas na real foi só um clone do Limbo. Só que algumas incoerências começam a aparecer aí, porque se ele tinha essa técnica, por que ele simplesmente não trocou no exato momento em que o Zetsu Negro atacou ele? É porque ele foi pego de surpresa, né? Mas aí, tipo assim, ele tá com o modo sábio dos 6 caminhos e não vai ter um sensorial que vai detectar um ataque pelas costas. Só se o Zetsu ocultou o chakra dele, aí ele pode ter feito isso também, não acho absurdo não. Teria sido o momento perfeito pra trocar com o clone, mas eu até entendo, porque se o Madara não tivesse morrido ali, o roteiro não podia continuar. A gente também nem sabe quanto de energia o Limbo consome pra fazer isso, mas como é um jutsu bem poderoso, a gente assume que gasta bastante. Mas voltando pro jutsu de substituição original, sinceramente, pra mim nada dele faz sentido. Eu até entendo que o primeiro momento da substituição é uma ilusão, tipo quando o Kakashi é atingido por shurikens do Sasuke lá no teste dos Guizos, ou quando ele é esmagado pelas correntes dos Irmãos da Névoa. A gente vê ele sendo destruído
destruído e depois, bum, era só um tronco. Isso seria o tal momento da oportunidade que o inimigo acha que acertou, mas na verdade, não. Talvez... Eu acho que a substituição poderia ser usada só, tipo assim, quando é personagem fraco contra forte, tá ligado? Aí meio que o forte foi rápido o suficiente pra enganar o fraco. Agora, em outras circunstâncias... Que nem contra o usuário de Sharingan é maluquice ter substituição, porque como o usuário de Sharingan não vai perceber, ou de Byakugan, tá ligado? Seja até algo parecido com um genjutsu visual, uma ilusão rápida ou coisa do tipo. Só que aí entra um problema. Tem vezes que os personagens estão completamente imobilizados e mesmo assim conseguem utilizar a substituição. Como isso faz sentido se teoricamente ele precisa usar o Shunshin no jutsu de movimentação rápida pra sair dali? Não cola. Tipo assim, o jutsu de substituição, se não fosse explicado, ia fazer mais sentido do que com a explicação, que tem que ir lá pegar um tronco de madeira, transformar, colocar... Nossa. Nem o Pen com o Jiraiya, nem o Ou se fosse com clone, com Kagebushin, tá ligado? Clone elementar ia ser mais da hora. Kakashi com as correntes, teoricamente conseguiriam se mover daquele jeito. O exemplo do Kakashi até dá pra engolir, porque ele percebe a água no chão e saca que o inimigo tá por perto. Então ele provavelmente preparou o jutsu antes. Mas de novo, a gente nunca vê ninguém fazendo selos de mão, com exceção da Sakura. É, tem que preparar o jutsu. Se tiver isso, tá bom. Se o anime mostrasse os selos de vez em quando, isso já resolveria metade do problema. Porque do jeito que é, parece que os personagens só estão se substituindo infinitamente e é isso. E mesmo que os selos fossem mostrados, ainda seria um jutsu poderoso demais pra ser considerado de ranquê. Se o Kishimoto tivesse seguido uma lógica interna pro funcionamento desse jutsu, faria sentido todo mundo usar ele o tempo todo. As lutas continuariam no mesmo estilo do começo da obra, quando o jutsu era usado a cada 2 segundos. Mas aí ele percebeu que ia dar muito problema, então preferiu ir tirando ele da obra aos pouquinhos, criando uma inconsistência enorme dentro do universo, mas fazer o quê? Não é tão grande essa inconsistência, velho. Calma aí também, né, mano? Obviamente, O bagulho não pode esquecer que é um desenho, não, mano. existem situações em que o jutsu de substituição não serviria pra nada, como contra genjutsus, por exemplo, já que você não tá sendo atingido fisicamente, ou contra ataques de escala colossal, tipo as bombas do Deidara, ou até mesmo o Shibaku Tensei do Pen. Não dá pra escapar dessas coisas trocando de lugar com um pedaço de madeira. Só que quando a gente pensa nas esferas do caminho da verdade, que iam destruindo tudo, tecnicamente daria sim pra escapar com a substituição. Mas ninguém faz isso lá no final da guerra. Eles preferem tomar o ataque ou inventar outra estratégia ao invés de se substituir. Mas por que isso acontece? Bom, Kishimoto sabia que ia parecer ridículo se eles simplesmente escapassem de uma das técnicas mais poderosas da obra com a substituição. Ou seja, essa técnica é claramente um produto daquela fase inicial da história, quando Kishimoto ainda não tinha ideia de onde tudo ia parar. E que virou marca registrada, tá? Porque, mano, todo mundo conhece a substituição e o conceito dela. Ele pegava várias referências da cultura ninja real e jogava dentro do mangá. Agora, olhando com mais maturidade, dava pra ele ter feito diferente. Tipo a Menotei de cara do Sasuke, por exemplo, que tem um tempo de recarga. Imagina se o jutsu de substituição tivesse um cooldown de, sei lá, 10 minutos. Igual o poder do caminho Deva também do Pen, né? Já mudaria completamente o rumo desse jutsu. E com certeza ele poderia ser utilizado em situações muito mais colossais, como por exemplo durante a Quarta Grande Guerra Ninja. De qualquer maneira, é um jutsu que me deixa um pouco indignado, porque ele era realmente muito apelão, mas de qualquer forma, o Kishimoto acabou desconsiderando ele no Shippuden. Então tá bom, né? Então, problema é resolvido, né? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o like pra você não perder nenhum vídeo. E eu vejo vocês em um próximo vídeo de Naruto. Bom demais. Da hora esse vídeo, mano. Gostei. Agora vocês entenderam melhor sobre o jutsu de substituição? De fato, ele não faz muito sentido, mas não deixa de ser maneiro. E eu acho que esse problema é resolvido quando ele passa a ser menos utilizado. Porém, salvou o jogo Naruto Storm. Que o Kawarimi é muito importante nesse jogo. Ó, deixa seu comentário aí o que você achou, tropinha. Bora bater 200 mil inscritos? Então se inscreve aí, pô. Bora bater 200 mil, tô com a meta também de bater 1 milhão lá no Radar Anime. Então se inscreva lá no Radar Anime lá para bater 1 milhão. Vamos fechar nessa força aí e vamos pra cima, certo? E é isso, galera. Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Comenta aí o que você achou, deixa o seu like e vamos pra cima que o mundo é nosso. Bom vídeo aí, Konoha Chronicles, depois vai lá no canal Konoha Chronicles que é bom também, tá bom? Valeu, tropinha, por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!